Quando penso em como tudo começou, ainda sinto o cheiro do café requentado que dominava aquele corredor estreito da emissora. Eu era só mais um garoto do interior, tentando conquistar espaço num mundo que parecia feito de luzes, aplausos e promessas. Me chamo Eduardo Lacerda e em 2003 eu acreditava piamente que televisão era arte e que arte era a forma mais bonita de tocar o coração das pessoas. Nunca imaginei que um dia descobriria que por trás daquelas câmeras existia algo muito mais escuro que o breu entre uma cena e outra. Lembro da primeira vez que entrei no estúdio de gravação, em Campinas. Os refletores ainda estavam apagados e o som dos meus passos ecoava como se eu estivesse pisando dentro de uma catedral de concreto e sonhos. O chão era frio, o ar cheirava a cabos aquecidos e tinta fresca. Lá fora, o Brasil inteiro comentava o capítulo da noite anterior de Mulheres Apaixonadas. Era o auge da televisão aberta e eu me sentia parte de algo grandioso. A TV é o altar do povo, dizia o técnico de som, meio rindo, enquanto ajustava o microfone de lapela num ator que nem me olhou na cara. Aquele universo me hipnotizava. Eu tinha 24 anos e um entusiasmo que beirava a ingenuidade. Cresci vendo minha mãe, Dona Irene, se emocionar com as novelas. Ela chorava com as mocinhas, rezava pelos vilões e acreditava que, de alguma forma, a vida era um reflexo daquilo que passava na tela. Essas histórias mudam a gente, filho, ela dizia, enxugando os olhos com o avental florido. Eu sorria, achando bonito ver a fé dela no que era. No fim das contas, pura ficção. Mas dentro daquele estúdio, a ficção parecia mais viva do que a própria realidade. O diretor gritava ação e, de repente, o ambiente ganhava vida. As vozes dos atores se sobrepunham ao zumbido dos refletores e eu sentia um arrepio percorrer minhas costas. Não era medo, era fascínio. Algo dentro de mim dizia que eu tinha encontrado meu lugar e, de fato, encontrei. Só não sabia o preço que pagaria por isso. Nas primeiras semanas, meu trabalho era simples: segurar cabos, anotar horários, buscar café. Eu fazia tudo sorrindo, mesmo quando o suor escorria pelas costas sob o calor das luzes. Às vezes, eu parava e observava o set de longe, encantado. A atriz principal passava ao meu lado com aquele perfume caro que misturava doçura e poder, e eu pensava que estar ali era um privilégio que poucos teriam. Mas teve um dia, o primeiro de muitos estranhos, em que algo diferente aconteceu. Eu cheguei mais cedo, antes de todo mundo, decidido a revisar um equipamento que vinha dando problema. O estúdio estava escuro, apenas uma luz vermelha piscava no canto. Caminhei devagar, ouvindo o eco dos meus passos e o estalar dos cabos sob o piso. Foi quando ouvi uma voz, suave, próxima, chamando meu nome. Eduardo, congelei. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. O som parecia vir do alto, do teto, talvez das caixas de retorno. Respirei fundo, rindo de nervoso. Coisa da cabeça, pensei. Liguei os refletores e voltei ao trabalho, tentando ignorar o arrepio que insistia em me acompanhar. A rotina seguia entre risadas nervosas e pequenas confusões típicas de bastidor. A música Festa, da Ivete Sangalo, tocava em algum rádio ligado nos camarins, e os técnicos cantavam juntos enquanto ajeitavam o cenário. Eu me sentia em casa, cercado por gente criativa, sonhadora, intensa. O som das claquetes, o cheiro de maquiagem, o burburinho de vozes, tudo parecia pulsar vida. Até que um dia, durante uma gravação, o gerador principal deu pane. O diretor entrou em pânico. "Se a gente não entregar isso hoje, tamo morto", ele gritou. Eu, instintivamente, corri até o painel e puxei uma conexão de energia alternativa que eu mesmo havia improvisado dias antes. As luzes voltaram, os atores retomaram a cena e quando a gravação terminou, o diretor me abraçou. "Garoto, você salvou o dia." Foi ali que percebi o quanto aquele mundo recompensava quem sabia improvisar, mas também o quanto ele testava nossos limites. E foi nesse mesmo dia que ouvi de novo a tal voz. Desta vez,
mais nítida. Eduardo, você fez bem. Virei rápido. Só vi um refletor piscando, como se alguém o tivesse acionado e desligado em seguida. À noite, em casa, tentei contar para minha mãe. Ela achou graça. Você tá cansado, meu filho. Essa vida de televisão é pesada mesmo. Ela me serviu café e me olhou com aquele sorriso tranquilo de quem acredita que o mal não existe quando a fé está acesa. Eu quis acreditar também, mas algo dentro de mim começou a duvidar. Os dias seguintes foram estranhamente agitados. A emissora estava eufórica com o crescimento da audiência e o clima de trabalho virou euforia. As pessoas pareciam mais animadas, mas também mais competitivas. Eu observava o olhar frio de alguns colegas e pensava se todo aquele brilho não escondia alguma coisa mais sombria. Certa tarde, quando todos foram almoçar, fiquei sozinho revisando os refletores. O silêncio era denso e mais uma vez ouvi o mesmo som. Agora, não um sussurro, mas uma respiração, lenta, pesada, atrás de mim. Virei rápido e nada. Só a sombra projetada das estruturas metálicas. Ri, tentando me convencer de que era o vento, mas o vento não fala. Quando o turno acabou, caminhei até o ponto de ônibus com a sensação de estar sendo seguido. A cidade respirava vida, camelôs vendendo relógios falsos, cheiro de pastel saindo das barracas, buzinas impacientes, e ainda assim eu me sentia dentro de um filme. Um filme do qual eu não sabia o roteiro. Naquela noite, antes de dormir, abri meu caderno de anotações e escrevi. Hoje eu vi de novo. Não contei para ninguém. Achei que era só exaustão. Afinal, quem ia acreditar que o estúdio falava comigo? Os meses passaram e eu fui ganhando espaço. Fui promovido a assistente de produção. Os diretores começaram a lembrar do meu nome. Eu devia estar feliz, mas uma parte de mim se sentia cada vez mais desconectada. Havia algo ali que eu não entendia. Um clima, uma presença, um peso que pairava sobre os bastidores, como se o ar estivesse sempre um pouco mais espesso do que devia. Um dia, durante uma pausa, sentei na escada lateral do estúdio e fiquei observando o sol se pondo atrás das antenas de transmissão. Aquele pôr do sol me fez lembrar da infância em São José do Rio Pardo, quando eu ajudava minha mãe na quitanda e sonhava em ver meu nome nos créditos de alguma novela. Eu acreditava que o sucesso era a luz. E nunca me ocorreu que a luz podia cegar. No final daquele ano, quando a emissora promoveu uma festa de confraternização, o diretor do núcleo me apresentou a um produtor chamado Cláudio Prado. Esse garoto tem talento, ele disse. Cláudio me olhou de cima a baixo e sorriu de um jeito que me deixou desconfortável. Talento é raro, ainda mais um que não tem medo de trabalhar no escuro. Eu ri sem entender, e foi assim que ele me convidou para um encontro fora dali. Eu aceitei, sem imaginar que aquele convite seria o primeiro passo rumo a um mundo do qual eu talvez nunca conseguisse sair. 2 anos depois, minha vida parecia ter deslanchado. Eu tinha me mudado para Curitiba e agora trabalhava numa produtora associada à emissora principal. A cidade era fria, elegante, cheirava a chuva e pão fresco saindo das padarias da Rua 15. Eu já não era o garoto tímido do primeiro dia em Campinas. Agora usava crachá dourado e participava das reuniões de pauta, onde as ideias voavam soltas e os egos se chocavam como trovões. O Orkut começava a bombar e nos intervalos do café o pessoal comentava as comunidades da moda, as fofocas das celebridades, as novas promessas da televisão. Tudo parecia tão vivo, tão moderno e ainda assim algo ali começava a me causar desconforto. O estúdio em que trabalhávamos ficava numa região antiga da cidade, um galpão reformado que rangia com o vento. Lá dentro, o ar sempre tinha um cheiro misto de laquê, incenso e pano úmido. Célia, a figurinista, vivia acendendo velinhas aromáticas nos bastidores. Para dar sorte, ela dizia, enquanto borrifava perfume barato nos figurinos. No começo, eu achava aquilo inofensivo, uma excentricidade de artista. Mas, com o tempo, percebi que algumas dessas velas não eram exatamente de cheiro. Tinha uma, em especial, de cor preta, que sempre aparecia acesa em cenas específicas. Um dia, durante uma gravação, notei algo estranho num roteiro.
Uma das falas principais havia sido trocada. No lugar de Deus te abençoe, agora estava escrito: a sorte é minha religião. Fiquei confuso. Não lembrava de ninguém ter aprovado aquela alteração. Mostrei a Célia e ela deu de ombros. Foi ordem de cima. A frase parecia banal, mas mexeu comigo. Eu sabia que não era coincidência. Aquele tipo de frase não passava despercebido. Na hora da gravação, a cena saiu perfeita. A atriz disse a nova fala com uma intensidade que fez todo o set silenciar. O diretor, visivelmente empolgado, gritou: perfeito, é isso! É o novo espírito da novela? A equipe aplaudiu e eu fiquei ali parado, com o estômago revirando. Algo naquela fala tinha um peso diferente, como se tivesse sido dita para além da câmera. No dia seguinte, o capítulo foi ao ar e a cena viralizou internamente. Todo mundo comentava sobre como aquela frase havia pegado. A emissora decidiu usá-la em campanhas e teasers. Eu, que mal havia participado da alteração, fui parabenizado. Excelente intuição, Lacerda. Essa sua ousadia vai te levar longe, disse o diretor, apertando minha mão. Eu sorri, mas por dentro senti um calafrio. Não lembrava de ter tido intuição nenhuma. Naquela noite, deitado no quarto pequeno que alugava no centro, eu não conseguia dormir. O som da chuva batendo na janela misturava-se ao zumbido da TV ligada no canal da emissora. Estavam reprisando Belíssima. As vozes dos personagens ecoavam no escuro, e eu juro que por um instante ouvi de novo o meu nome, sussurrado entre as falas. Um sussurro quase imperceptível, mas real. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao estúdio e decidi revisar o material bruto da gravação. Queria entender se havia algum ruído, algo técnico. Coloquei os fones e avancei a cena. No momento em que a atriz dizia: a sorte é minha religião, um chiado estranho cortava o áudio. Ampliei. Entre os ruídos, uma voz rouca dizia: ele aceitou. Meu coração disparou. Pausei, rebobinei, ouvi de novo. A mesma coisa. Ele aceitou. Tirei os fones, olhei ao redor. O estúdio estava vazio. Fiquei alguns segundos parado, respirando fundo, tentando me convencer de que aquilo era apenas interferência. Mais tarde, durante o almoço, comentei discretamente com um técnico de som, o Wilson. Cara, tu notou algum ruído estranho na captação de ontem? Ele parou de mastigar. Ruído? Não. Por quê? Hesitei. Nada, deve ser paranoia. Ele riu. O estúdio às vezes tem umas interferências, mas é coisa da energia. Esse prédio é antigo. No fundo, eu queria acreditar nele, mas algo em mim dizia que não era isso. Comecei a observar o comportamento das pessoas. Célia, a figurinista, andava mais quieta. O diretor parecia mais obcecado por detalhes. Os roteiristas começaram a se reunir à noite trancados e ninguém explicava o motivo. A energia do lugar havia mudado. Numa das noites, enquanto encerrava o expediente, percebi um reflexo estranho na tela do monitor da ilha de edição. Uma silhueta escura de um homem alto, parado atrás de mim. Virei rápido. Nada. O reflexo continuava na tela, mas o corredor estava vazio. Toquei o monitor, o reflexo se desfez e o aparelho apagou. Fiquei alguns segundos sem respirar. Cheguei em casa tremendo. Tentei ligar para minha mãe, mas o telefone deu ocupado. Sentei na cama e fiquei encarando o chão. Tive a sensação de que o ar estava mais denso, como se alguém estivesse ali observando. Acendi a luz e por um instante achei ter visto uma sombra se mover atrás da porta. Fechei os olhos e respirei fundo. Quando abri, nada. No dia seguinte, jurei para mim mesmo que não ia dar importância àquilo. É só estresse, repeti mentalmente. Mas quando cheguei ao estúdio, encontrei uma vela preta acesa sobre minha mesa de trabalho. Ninguém soube explicar quem a colocou ali. O cheiro era diferente, doce demais, quase enjoativo. Toquei a base da vela e percebi que havia algo gravado, um símbolo estranho, como uma espiral com um ponto no centro. Fotografei e guardei a imagem no meu celular. Nunca mais achei aquele arquivo. Naquela tarde, decidi ficar até mais tarde para editar algumas cenas. Quando o relógio marcou 11 da noite, fui o último a sair.
O corredor estava vazio e as luzes fluorescentes piscavam de forma intermitente. Ao passar pela porta principal, o gerador fez um estalo e apagou tudo. No breu, ouvi novamente, bem perto do meu ouvido, um sussurro. Você fez bem. Não sei quanto tempo fiquei parado. Quando as luzes voltaram, eu estava no meio do corredor, com o coração disparado e as mãos geladas. Peguei minhas coisas e saí dali sem olhar para trás. Naquela noite, antes de dormir, escrevi no meu caderno: algo está errado neste lugar. Não sei o que é, mas sinto que alguém ou algo está me observando. Mal sabia eu que aquilo era apenas o primeiro sinal de que eu havia cruzado a fronteira entre o sonho e o que eu só entenderia mais tarde como o lado oculto da televisão. No início de 2006, eu já não era mais o novato que carregava cabos e servia café. Estava em São José dos Campos, trabalhando numa equipe que gravava externas para uma minissérie. A cidade tinha aquele ar industrial misturado com o cheiro doce de padaria no ar, e os dias passavam num ritmo entre o barulho dos ônibus e o som metálico dos tripés sendo abertos e fechados. Eu me sentia bem, com a sensação de estar crescendo, de finalmente ser alguém naquele meio. Mas foi ali que conheci Cláudio Prado, o homem que mudou completamente o rumo da minha vida. Cláudio era um diretor veterano, desses que todo mundo respeitava e ninguém ousava contrariar. Tinha o cabelo grisalho, o olhar firme e um sorriso que parecia esconder mais do que mostrava. No primeiro dia em que nos falamos, ele me observou de longe durante uma gravação. Depois, no fim da tarde, se aproximou, acendeu um cigarro e disse: "Você trabalha no escuro com naturalidade, Lacerda. Poucos conseguem." Aquilo me soou como elogio, mas o jeito como ele disse parecia teste. Alguns dias depois, ele me chamou para sair com o pessoal da produção. Nada formal, só para descontrair. Aceitei. Fomos parar num bar antigo no centro, desses com azulejos rachados e cheiro de cerveja derramada. A jukebox tocava Zeca Pagodinho e a TV pendurada no canto exibia o Domingão do Faustão. O clima era leve, mas Cláudio me observava em silêncio, até que depois de algumas cervejas, ele falou: "Você já pensou no poder que a televisão tem sobre as pessoas, Eduardo?" Respondi que sim, que sempre achei bonito ver como uma história podia emocionar um país inteiro. Ele soltou uma risada baixa. "Bonito? É mais do que bonito, garoto. É poder. A televisão é o novo templo e nós, os sacerdotes. O povo aprende mais com a novela do que com a igreja." Fiquei sem saber o que responder. Ele olhava para mim com tanta convicção que eu senti um arrepio. "Acho que nunca pensei por esse lado", murmurei. Ele inclinou o corpo para frente, acendeu outro cigarro e disse: "Pois devia. A arte é o canal. O público é a oferenda." Aquela conversa ficou martelando na minha cabeça. Não era só pela ousadia da frase, mas pelo tom com que ele falou, como se revelasse algo que todos já sabiam, menos eu. Nos dias seguintes, comecei a reparar melhor nas reuniões da equipe. Algumas expressões se repetiam: linha de energia emocional, mensagem subliminar, programação de sentimento. Eram termos que eu nunca tinha ouvido num ambiente criativo. Uma noite, após um longo dia de gravações, Cláudio me mandou uma mensagem: "Amanhã, às 8, no Bar do Nico. Tenho algo para te mostrar." O Bar do Nico era um lugar discreto, frequentado por jornalistas e gente da produção. Quando cheguei, ele estava sentado sozinho, com uma taça de vinho e um envelope na mesa. "Você tem talento, Lacerda, mas talento sem propósito é desperdício." Ele abriu o envelope e me mostrou algumas páginas datilografadas com roteiros alternativos de cenas que nunca foram ao ar. Em todas elas, as falas religiosas ou morais eram substituídas por frases ambíguas, provocativas. "Essas versões passam mais rápido pela censura emocional do público", explicou. "Censura emocional?" perguntei. Ele sorriu. "Sim, a mente rejeita o que ofende diretamente, mas aceita o que parece inofensivo. A arte é isso, veneno em dose poética." Saí daquele encontro confuso, dividido entre a admiração e um desconforto crescente. No caminho de volta para o hotel, o vento frio de São José batia no rosto e eu tentava processar o que tinha ouvido. Será que ele falava metaforicamente ou havia algo mais por trás? No dia seguinte, durante uma reunião de pauta, Cláudio mencionou que a nova temporada precisaria de personagens que desafiassem o sagrado. A frase ficou no ar,
como um trovão silencioso. Os outros roteiristas concordaram com naturalidade, e eu, sem entender direito, apenas anotei. Alguns dias depois, ele me chamou à parte. Sabe, Eduardo, você me lembra alguém que conheci no começo da carreira. Alguém disposto a entender o que existe além do script. Fiquei em silêncio. Ele colocou a mão no meu ombro e completou: você tem a luz que falta em muitos. Aquela frase soou estranha. A luz que falta? Perguntei meio rindo. Ele deu um trago no cigarro e respondeu: às vezes, para brilhar na tela, é preciso abraçar a sombra. Por algum motivo, aquilo me arrepiou. Depois desse dia, Cláudio começou a me convidar com frequência para eventos da equipe, jantares, lançamentos, festas fechadas. Em todas essas ocasiões, eu notava pessoas influentes, diretores, artistas, falando em códigos, frases incompletas, risadas que terminavam em olhares cúmplices. Havia algo não dito, algo que me escapava. Uma noite, ele me chamou de novo para um desses encontros. Vai ser em um sítio nos arredores da cidade. Gente importante vai estar lá. É a sua chance de ser visto. Perguntei que tipo de evento era. Ele apenas respondeu: uma confraternização espiritual. Ri, achando que era piada. Espiritual? Ele sorriu. Você vai entender. E quando entender, vai ver que nunca mais vai precisar correr atrás de reconhecimento. O reconhecimento vai te encontrar. No dia do evento, vesti minha melhor camisa, sem imaginar que aquele convite seria o começo de algo que me levaria a lugares que eu jamais deveria ter pisado. O convite veio de forma discreta, numa sexta-feira nublada. Cláudio me ligou com a voz firme, dizendo que haveria uma reunião especial numa propriedade nas montanhas de Serra Negra. Disse que seria algo íntimo, apenas para alguns escolhidos. É a chance de você entender o verdadeiro propósito da arte. Falou, pausando entre as palavras, como se testasse minha reação. Eu hesitei, mas o tom dele não deixava espaço para recusa. Peguei o carro emprestado de um colega e segui viagem naquela mesma noite, com o pressentimento de que cruzava um limite invisível. A estrada para Serra Negra era sinuosa e o rádio do carro chiava entre estações. Quando o sinal estabilizou, tocava Sorte Grande da Ivete Sangalo. A música alegre contrastava com o frio que aumentava a cada curva. O céu estava coberto de nuvens pesadas e o farol mal iluminava o asfalto molhado. Cheguei perto da meia-noite e encontrei a entrada da mansão indicada no bilhete. Um portão de ferro com um símbolo gravado, uma espécie de espiral dentro de um círculo. O portão se abriu sozinho, como se alguém me esperasse. Um segurança alto, de terno preto, me guiou até o interior da casa. O ambiente cheirava a vinho envelhecido e cera derretida. As paredes eram cobertas por quadros antigos e o piso de madeira rangia a cada passo. No salão principal havia cerca de 20 pessoas. Rostos conhecidos, diretores, roteiristas, atores, todos vestidos de preto, conversando baixo. No centro, um altar de pedra com uma estátua feminina sem rosto e velas ao redor. Cláudio apareceu ao meu lado, com um sorriso calmo. Bem-vindo, Lacerda, aqui é onde as ideias nascem. A frase me pareceu poética demais, até ele completar: e onde as almas são seladas. O silêncio do salão era cortado apenas pelo som de uma música suave, quase imperceptível, uma melodia feita de tambores e sussurros. Um homem que eu não conhecia, parecia ser o anfitrião, subiu num pequeno degrau e começou a falar. A televisão é o espelho da alma coletiva. Cada emoção projetada, cada lágrima, cada desejo, tudo isso é energia. E a energia precisa ser dirigida. Olhei ao redor. Ninguém parecia surpreso. Era como se todos já soubessem o que estava acontecendo. Um arrepio subiu pela minha nuca. O homem estendeu as mãos e pediu silêncio. Esta noite damos as boas-vindas a mais um criador. Alguém que entende o poder da palavra. Cláudio colocou a mão no meu ombro. Vá, Eduardo, é a sua vez. Eu congelei. Minha vez de quê? Perguntei num sussurro. Ele apenas respondeu: de receber a visão. Fui empurrado suavemente para o centro do círculo. As pessoas começaram a cantar uma melodia sem letra, um som gutural que vibrava no chão. No altar, a estátua parecia observar. O homem pegou uma taça de vinho e me entregou.
Ofereça algo de valor, algo seu. Olhei para minhas mãos trêmulas. Cláudio me passou um pequeno estilete prateado, um símbolo de entrega. A hesitação me travou, mas todos me observavam. O ar ficou denso. Cortei a ponta do dedo e deixei cair uma gota de sangue na taça. O coro parou. O homem ergueu a taça e derramou o líquido sobre o altar. O som que veio a seguir foi algo que jamais esqueci. Um murmúrio feminino, vindo do nada, dizendo: agora você pertence a vós. O ambiente pareceu vibrar. As velas tremularam e a chama assumiu uma cor azulada. Senti um calor subindo pelo corpo, uma mistura de medo e êxtase. Cláudio me olhava fixamente, como quem observa uma criação ganhar forma. Aceite, Eduardo. Você agora faz parte do roteiro que escreve o destino. Depois disso, tudo aconteceu em fragmentos. Risadas, brindes, abraços. Eu mal lembrava do caminho de volta. Quando despertei, já era manhã. O sol entrava pela janela do quarto da pousada onde eu havia me hospedado. No espelho, uma marca fina e avermelhada cruzava meu dedo, o corte do estilete. Mas havia também uma linha escura no pulso, como se algo tivesse sido desenhado ali durante o sono. No rádio, tocava Ela Só Quer Paz, e a leveza da música contrastava com o peso que eu sentia no peito. Algo havia mudado. A partir daquele dia, comecei a sonhar com vozes, com trechos de roteiros que nunca escrevi, com diálogos que se completavam sozinhos. Na semana seguinte, de volta ao trabalho, Cláudio me cumprimentou com um aperto de mão firme. Você agora entende o papel que tem, não é? Eu apenas assenti. Ele sorriu. A partir de hoje, suas palavras não serão apenas palavras. Saí daquela sala atordoado, sentindo o eco das vozes ainda dentro da cabeça. À noite, enquanto tentava dormir, o som dos tambores voltava, distante, como se ecoasse dentro das paredes do meu quarto. Foi a primeira vez que senti que a televisão não era apenas uma fábrica de sonhos, era um altar, e eu havia acabado de oferecer a primeira parte de mim. Depois daquele ritual em Serra Negra, minha vida mudou de um jeito que até hoje não consigo explicar completamente. Tudo começou a acontecer rápido demais, como se alguém tivesse acelerado o filme da minha vida. No início de 2008, eu já estava morando no Rio de Janeiro, com crachá da emissora principal, trabalhando no coração do Projac. O calor da cidade misturava o cheiro de maresia com o de cabos aquecidos, maquiagem e ansiedade. Parecia que o mundo inteiro queria estar ali, e eu tinha conseguido. Só que o que me esperava não era fama, era controle. As manhãs no estúdio começavam cedo, com café requentado e conversa alta. O som das claquetes misturava-se ao burburinho de atores e técnicos, todos correndo para deixar a novela pronta. Eu me via como parte de algo grandioso. As pessoas me cumprimentavam, sabiam meu nome, pediam minha opinião nos roteiros. Cláudio Prado, agora meu superior direto, dizia que eu era um novo talento com coragem de romper tabus. E eu acreditava nisso, ou fingia acreditar. Ele me chamou um dia em sua sala, com aquele olhar que sempre parecia enxergar além da pele. Lacerda, preciso de você. Estamos preparando algo grande, uma novela que vai mudar o jeito do público pensar, mas para isso precisamos de coragem. Acendeu o charuto e soprou a fumaça devagar, olhando para o teto. Quero 3 cenas suas. 3. Se elas funcionarem, seu nome vai para o letreiro. 3 cenas. 3 chances. Eu voltei para casa naquela noite com o coração acelerado. Escrevi sem parar, inspirado e tomado por uma energia estranha. As ideias vinham fáceis demais, como se alguém sussurrasse as falas no meu ouvido. Quando terminei, era madrugada. No silêncio do apartamento, a cidade dormia. Mas dentro de mim, parecia que algo novo tinha acordado. No dia da apresentação, Cláudio ouviu em silêncio enquanto eu lia as cenas. Uma falava de traição justificada por liberdade emocional. Outra, de um padre que perdia a fé após um milagre. A terceira, essa ele fez questão de ler em voz alta. O amor é um jogo de poder e Deus é só o árbitro distraído. Fechou o roteiro e sorriu. Sementes aceitas.
Naquele momento entendi que ele não falava de dramaturgia, falava de propósito. As cenas foram aprovadas sem discussão. Na primeira semana de exibição, a audiência disparou. As pessoas comentavam, a imprensa elogiava a ousadia e eu era tratado como gênio. O público quer provocação, Lacerda. Você entendeu o espírito da coisa, dizia Cláudio, brindando com vinho na copa do estúdio. Mas quanto mais sucesso eu fazia, mais desconforto crescia dentro de mim. Uma tarde, enquanto acompanhava uma gravação, a atriz Renata Azevedo, uma mulher de fé, dessas que faz o sinal da cruz antes de cada cena, se aproximou e disse: Eduardo, posso te perguntar uma coisa? Você sabe o que está escrevendo? Fiquei sem reação. Claro, é só ficção. Ela negou com a cabeça. Não, é invocação. Fiquei paralisado. Ela se afastou, deixando no ar um perfume leve de lavanda que não combinava em nada com o peso das palavras que tinha acabado de dizer. Naquela noite, sonhei que estava num set vazio. As câmeras me cercavam e eu via rostos que não existiam. Vozes sussurravam falas que eu reconhecia, mas ninguém as dizia. No centro, o altar de Serra Negra. E sentado na cadeira de diretor, Cláudio me observava em silêncio. Quando acordei, o travesseiro estava encharcado de suor. Os dias seguintes foram uma mistura de euforia e inquietação. Minha rotina se resumia a escrever, revisar e receber elogios. Mas algo no ar parecia denso, como se a energia do estúdio tivesse mudado. O som dos refletores estourando tornou-se frequente. Técnicos diziam ouvir vozes nas gravações noturnas. Cláudio apenas ria. É o preço da luz, dizia. Numa sexta-feira, enquanto eu revisava um roteiro, recebi um e-mail sem remetente. Só dizia: sementes aceitas. Continue escrevendo. O corpo gelou. Tentei rastrear o endereço, mas ele desapareceu do sistema minutos depois. Fui até a sala de Cláudio, mostrei o print. Ele apenas sorriu e respondeu: às vezes o universo reconhece quem está no caminho certo. Eu quis acreditar, mas no fundo sabia que aquilo não era normal. Tudo estava indo bem demais, rápido demais. Parecia que alguém abria portas para mim antes mesmo que eu chegasse. Os convites se multiplicavam. As oportunidades apareciam sem esforço. Eu que sempre lutei por reconhecimento, agora o tinha em excesso. E ainda assim, sentia falta de ar. Uma noite, depois de uma festa da emissora, Cláudio me chamou para um canto. O barulho de risadas e brindes ecoava no fundo. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: você entende agora o que significa ser criador? Não é só contar histórias. É moldar o imaginário, é plantar ideias que crescem dentro das pessoas. A diferença entre o artista e o profeta é que o artista não precisa acreditar no que diz, só precisa fazer o público acreditar. Voltei para casa tonto, com aquelas palavras martelando na cabeça. Abri o computador para tentar escrever, mas as palavras não vinham de mim. Elas simplesmente apareciam automáticas, como se alguém as digitasse por mim. Na manhã seguinte, encontrei Renata no corredor. Ela me olhou nos olhos e disse apenas: pare enquanto pode. Fiquei sem reação e ela foi embora, apressada, como se tivesse dito algo perigoso demais. Durante a exibição do episódio final da temporada, a plateia aplaudia, os críticos elogiavam e Cláudio me abraçou diante de todos. Você entendeu o propósito. Eu sorri, mas por dentro algo se despedaçava. Senti o ar pesado, uma náusea estranha, e por um instante vi, refletido no vidro da cabine de direção, algo que não era o meu rosto. Era o dela, a estátua sem face de Serra Negra. Naquela noite, eu soube que não havia retorno. As coisas começaram a desandar de forma silenciosa, quase imperceptível. Depois do sucesso das minhas cenas, eu deveria estar vivendo o auge da minha carreira, mas no fundo, sentia que algo dentro de mim havia se partido. As noites ficaram longas demais e o sono, esse virou um campo de batalha. No início de 2010, o Rio parecia ainda mais quente, abafado, sufocante. No noticiário, falavam das tragédias do verão, das enchentes, dos deslizamentos, e por alguma razão, tudo isso ecoava dentro de mim, como se o caos lá fora tivesse encontrado um lar aqui dentro. No Projac, o ritmo era insano.
A novela Passione era o assunto do momento, e os bastidores fervilhavam com tensão e adrenalina. As pessoas riam, mas havia algo no ar, uma energia estranha, cansada, quase doentia. Eu tentava fingir normalidade, mas as vozes já haviam começado. No início, eram sussurros durante a madrugada, enquanto eu revisava diálogos, vozes repetindo as falas das personagens, palavra por palavra, mas com um tom diferente, mais baixo, mais frio, quase zombeteiro. Achei que estava ficando louco. Procurei um médico, fiz exames, dormia à base de calmantes. Nada adiantava. As vozes voltavam todas as noites, às vezes acompanhadas de sons metálicos, como se alguém arranhasse as paredes do apartamento. E o pior é que sempre vinham acompanhadas de cheiro de enxofre, um odor denso, ácido, impossível de confundir. No estúdio, os incidentes começaram. Refletores estouravam sem motivo. Cenas precisavam ser regravadas por falhas inexplicáveis no áudio. Técnicos diziam ouvir passos quando ninguém estava por perto. Deve ser interferência elétrica, diziam uns. Deve ser coisa do ar-condicionado, justificavam outros. Mas eu sabia que era algo além disso. Numa dessas madrugadas, fiquei sozinho revisando um roteiro. O ar-condicionado fazia um barulho estranho, como se soprasse respiração. Quando olhei para a tela do computador, as letras começaram a se embaralhar, formando uma frase: "Você ainda pertence a vós." Fechei o arquivo na hora. Respirei fundo e tentei convencer a mim mesmo de que era um erro do sistema. No dia seguinte, comentei o ocorrido com Cláudio. Ele soltou uma gargalhada. "Ah, Lacerda, você está levando tudo a sério demais. É o preço da luz, garoto." O jeito como ele disse aquilo me deixou gelado. Era a segunda vez que eu ouvia essa frase dele, e agora soava mais como aviso do que brincadeira. Naquela noite, sonhei que estava num set escuro. As câmeras giravam sozinhas, os refletores piscavam, e no meio do cenário havia um espelho enorme. Quando olhei o reflexo, não vi meu rosto. Vi o da estátua de Serra Negra, sem olhos, sem boca, só aquela face lisa, fria, imóvel. Acordei gritando, o corpo coberto de suor e o coração parecendo querer sair do peito. A partir daí, comecei a evitar ficar sozinho no estúdio, mas isso não ajudava. As manifestações aconteciam até em meio à multidão. Certa tarde, enquanto gravávamos uma cena de hospital, a atriz principal desmaiou de repente. Ela acordou minutos depois, tremendo, dizendo que tinha ouvido uma voz dizendo: "Não é assim que ela morre." Ninguém entendeu o que ela quis dizer, mas a cena foi cortada e regravada. E, curiosamente, no novo roteiro, o destino da personagem realmente mudou. Comecei a reparar em detalhes que antes ignorava. Olhos de atores que pareciam ficar escuros durante certas falas, microfones captando sussurros que ninguém disse, e uma estranha coincidência entre os sonhos que eu tinha e as cenas que iam ao ar. Era como se algo estivesse escrevendo por mim. Passei a evitar dormir. O medo do que eu via de olhos fechados era maior do que o cansaço. Passava as madrugadas andando pela Praia da Barra, ouvindo o barulho das ondas e tentando acreditar que o mar ainda era só mar. Mas até ali as coisas começaram a me seguir. Certa vez vi uma mulher de branco parada na areia, de costas para mim. Chamei, achando que fosse alguém pedindo ajuda. Quando ela virou, não tinha rosto. Voltei correndo para o apartamento e o som das ondas parecia me acompanhar até o elevador. Quando as portas se fecharam, uma voz feminina sussurrou no alto-falante: "Não corra, autor." No dia seguinte, Cláudio apareceu com seu sorriso tranquilo. "Você está bem?" perguntou, fingindo preocupação. Balancei a cabeça, só cansado. Ele me entregou um roteiro novo e disse: "Então descanse, mas antes disso, escreva o capítulo 11. Vai ser o mais importante da sua carreira." Quando abri o roteiro, a primeira linha dizia: "O personagem começa a perder o sono e a ouvir vozes." Larguei o papel e fiquei olhando para o nada. Aquilo era minha vida, palavra por palavra, como se alguém estivesse me observando por dentro, escrevendo a minha história antes de mim. Foi nesse ponto que entendi que não era mais só coincidência. Eu não estava apenas escrevendo novelas, eu estava sendo escrito por elas. E quando percebi isso, já era tarde demais. Em 2013, eu não aguentava mais.
Pedi afastamento da emissora, alegando esgotamento criativo, mas no fundo era medo de continuar ouvindo o que só eu parecia escutar. Peguei o carro e voltei para casa da minha mãe, em Atibaia, tentando esquecer o que tinha acontecido. A cidade era tranquila, com cheiro de terra molhada e padarias que ainda tocavam Zezé de Camargo no rádio. Eu achava que o ar do interior ia me curar, mas o que encontrei foi silêncio. E o silêncio, para quem tem culpa, é um espelho barulhento. Nos primeiros dias, tentei voltar à rotina. Ajudava a Dona Irene na feira, empacotando frutas, ouvindo o barulho das moedas e o riso dos fregueses. O cheiro de café coado no bule esmaltado e o bolo de fubá recém-assado davam uma sensação de normalidade que eu não sentia há anos. Às vezes minha mãe cantarolava romaria enquanto cortava legumes, e por breves segundos eu acreditava que a paz podia voltar. Mas o problema é que o mal se acostuma com a gente e não aceita ser esquecido. A primeira noite de estranheza foi numa quarta-feira. Chovia forte e o rádio velho da cozinha começou a ligar sozinho. A música que tocava era Rosa de Saron, Sem Você Nada é Perfeito. Só que o volume aumentava e diminuía sozinho, e entre as pausas, eu juro, ouvi uma voz diferente sussurrando o meu nome. Desliguei o rádio da tomada, mas ele continuou tocando por alguns segundos, até finalmente silenciar. Fiquei parado, olhando aquele aparelho como se fosse uma criatura viva. No dia seguinte, fui até a feira com minha mãe e tentei fingir normalidade. Um senhor me reconheceu e comentou: "Ué, o moço da televisão sumiu, hein?" Sorri sem graça. Ele continuou: "Essas novelas de hoje tão muito estranhas, cheias de pecado e pouca fé. Vocês fazem o povo acreditar em cada coisa." As palavras dele me cortaram fundo. Eu só consegui responder: "É só entretenimento, seu Antônio." Mas, por dentro, eu sabia que não era. À noite, o cheiro de queimado invadiu a casa. Fui até a cozinha e vi a vela do oratório tremendo mesmo sem vento. O pavio caiu e o fogo apagou sozinho. O ar ficou pesado. "Deus está vendo, Eduardo", disse minha mãe, sem saber do que falava. "Tem coisa que não se apaga assim." Os dias seguintes se arrastaram. O clima na casa mudou. Minha mãe começou a dizer que sonhava, com vozes me chamando, que acordava de madrugada sentindo alguém passar pelo corredor. Achei que fosse preocupação de mãe, mas quando vi as marcas de mãos pequenas no espelho da sala e nós morávamos sozinhos, percebi que algo mais havia voltado comigo do Rio. Certa noite, acordei com um barulho de passos no quintal. Abri a janela e vi uma sombra parada perto do pé de limoeiro. Era alta, imóvel, como se me observasse. "Quem tá aí?" gritei. Nenhuma resposta. Peguei o terço da minha mãe, mas quando olhei de novo, a sombra tinha desaparecido. A partir desse dia, comecei a ouvir barulhos dentro de casa. Portas que batiam, objetos que caíam, sussurros que vinham do rádio mesmo desligado. Tentei rezar, mas a oração travava na garganta. Era como se cada palavra de fé me queimasse por dentro. Uma tarde, quando voltava da feira, encontrei Cláudio na varanda. Sim, ele, o homem que eu mais temia ver. Estava de terno, impecável, sorrindo como se nada tivesse acontecido. "Vim te ver, Lacerda. Faz tempo." Meu corpo congelou. "Como me achou?" perguntei. "Ah, você sabe, a voz sempre encontra seus autores." Ele entrou sem pedir permissão, olhou ao redor e comentou: "Bonita casa, simples, cheira a perdão." Aquelas palavras me deixaram enjoado. "O que você quer?" perguntei trêmulo. Ele riu baixo. "Nada, só te lembrar que o roteiro ainda não acabou." Minha mãe apareceu na porta sem entender. "Quem é o moço, Dudu?" Antes que eu respondesse, ele se virou para ela e disse com um sorriso cortês: "Sou um velho colega de trabalho." E com o mesmo mistério com que chegou, foi embora. Naquela noite, o rádio voltou a tocar sozinho. Mas agora não era música, era a minha voz, recitando uma das falas que eu havia escrito anos antes. Quem tenta fugir do papel, apaga a própria história. Corri até o aparelho, joguei no chão e o quebrei. A casa ficou em silêncio. Só que no espelho da sala, vi por um segundo a sombra de Cláudio, sorrindo atrás de mim. Desde então, parei de lutar contra a ideia de que aquilo era coincidência. Comecei a entender que existiam forças, as mesmas que me haviam levado ao sucesso, que não iriam me deixar sair impune. As pessoas acham que o inferno é fogo, mas ele
é frio. É o frio do arrependimento, o mesmo que senti naquela noite, quando percebi que a voz que me chamava já não vinha de fora. Ela vivia dentro de mim. E mesmo quando tentei ficar em silêncio, ela continuou falando e escrevendo, como se o roteiro ainda não tivesse acabado. Quando cheguei a Uberaba, já não era mais o mesmo homem que saíra de Campinas com sonhos de grandeza. O cabelo começava a rarear, a pele carregava o peso de noites mal dormidas e meus olhos pareciam não saber mais distinguir o que era real e o que era lembrança. Aluguei um quarto simples no centro, com paredes descascadas e um ventilador barulhento que gemia como se tivesse alma. Foi ali, naquele silêncio áspero do interior, que decidi contar tudo, não por coragem, mas por medo do que aconteceria se eu não falasse. Lembro do dia em que sentei diante da câmera, coloquei o celular apoiado num copo, liguei a luz fraca e respirei fundo. A voz saía trêmula, mas firme o suficiente para dizer o que precisava. Meu nome é Eduardo Lacerda e o que eu tenho para contar não é uma história, é uma confissão. A cada palavra sentia o peso daquelas verdades me rasgando por dentro. Falei sobre os bastidores, os símbolos, os rituais. Disse que as novelas não eram apenas entretenimento, mas sermões de outro tipo. Uma liturgia invertida transmitida para milhões todas as noites. Enquanto falava, o ventilador fazia um ruído estranho, como se vibrasse junto às minhas palavras. Se esse vídeo sumir, é porque eu acertei, eu disse encarando a lente. O suor escorria e o ar parecia cada vez mais pesado. No fundo, o relógio de parede fazia um tic-tac lento, quase provocante. Quando terminei, senti o corpo leve, como se tivesse tirado um peso invisível das costas. Mas a paz durou pouco. Postei o vídeo num canal anônimo do YouTube. Em poucas horas, começaram os comentários. Alguns chamando de loucura, outros dizendo que finalmente alguém tinha coragem de expor a verdade. Na madrugada, meu telefone vibrou com uma mensagem desconhecida. Boa noite, autor. Nenhum número, apenas aquelas 3 palavras. No dia seguinte, o vídeo estava viralizando. Blogs religiosos comentavam, fóruns conspiratórios compartilhavam e até alguns colegas da televisão entraram em contato, assustados. Foi quando recebi uma ligação de uma repórter chamada Mônica Souza, de uma rádio famosa da região. Eduardo, seu vídeo está repercutindo. Posso te entrevistar amanhã? Concordei. Ela marcou de me encontrar num café perto da Praça Rui Barbosa, às 3 da tarde. Passei a manhã relendo os comentários, tentando me convencer de que estava fazendo a coisa certa. Mas perto da hora marcada, comecei a sentir um mal-estar estranho. O ar ficou denso, o som do ventilador parou de repente. No rádio da cozinha, que estava desligado, uma estática tomou conta, seguida da minha própria voz, gravada dias antes. A novela ainda não acabou. Fiquei paralisado. Corri para desligar a tomada, mas o rádio já estava fora da tomada. Foi quando o telefone tocou. Era a Mônica. A voz dela tremia. Eduardo, aconteceu um problema. Podemos remarcar? Antes que eu perguntasse o que houve, a linha caiu. No fim do dia, tentei ligar de volta, mas o número já não existia. Fui até a rádio e descobri que ninguém conhecia nenhuma Mônica Souza. Voltei para casa com as mãos tremendo. Liguei o computador e percebi que o vídeo tinha sido retirado do ar por violação de termos de uso. Enviei recurso, mas recebi resposta automática. Conteúdo inexistente. Horas depois, percebi algo ainda mais perturbador. No rascunho do meu e-mail, que eu não tinha aberto, havia uma mensagem digitada, como se alguém a tivesse escrito por mim. Continue escrevendo para nós. Sem remetente, sem destinatário. Passei aquela noite sem dormir. O vento batia na janela e fazia o vidro vibrar num ritmo quase humano. Fechei os olhos e por um instante ouvi vozes vindo de fora, chamando meu nome. Eduardo Lacerda. Levantei e fui até a janela. A rua estava deserta. No dia seguinte, os comentários sobre o vídeo começaram a desaparecer misteriosamente. Páginas que haviam publicado o conteúdo apagaram as postagens. Blogs que citaram o caso foram derrubados. Era como se a internet inteira se esforçasse para fingir que eu nunca havia falado. Um vizinho
seu Geraldo, me encontrou na padaria e comentou: vi seu vídeo ontem, mas hoje não acho mais. Sumiu, né? Assenti, tentando parecer calmo. Ele baixou o tom. Essas coisas somem quando tocam onde não devem. Voltei para casa com a sensação de estar sendo observado. No espelho do banheiro, notei algo estranho. Atrás do meu reflexo, o vulto de Cláudio, de terno, sorrindo. Pisquei e ele sumiu. O espelho rachou no meio. Naquela madrugada, abri o computador e tentei regravar tudo do zero, mas a câmera não ligava. O monitor piscava e, por um instante, a tela refletiu a minha imagem com um atraso de alguns segundos, como se outra versão de mim me observasse. Então a voz saiu, a minha, mas distorcida. Você não devia ter falado. Corri para desligar tudo. O quarto ficou no escuro, o silêncio cortante. No meio da escuridão, ouvi o ventilador girar sozinho. E no som que ele fazia, juro que ouvi risadas. Na manhã seguinte, o vídeo original reapareceu, só que num canal que não era meu. O título havia mudado: A Confissão de um Autor Perdido. E nos comentários, uma mensagem fixada dizia: o roteiro ainda não terminou. Aquela foi a última vez que tentei explicar o que vivi. Depois disso, apaguei tudo, troquei de número e decidi desaparecer. Porque se há algo que aprendi, é que quando você fala demais sobre as vozes, elas encontram um jeito de te calar. Mas o problema é que às vezes o silêncio fala. E eu comecei a ouvir de novo. Foram 3 anos de exílio voluntário, até que eu me sentisse pronto para voltar a viver entre as pessoas. Escolhi Petrópolis por acaso, ou talvez porque o acaso fosse o nome que eu dava ao destino. A cidade tinha aquele ar antigo, úmido e silencioso, como se o tempo ali andasse mais devagar. Aluguei uma casinha simples nas encostas, com vista para o verde e uma igrejinha logo abaixo, onde o sino tocava sempre às 6. Eu queria paz, só isso. Mas a paz é um luxo que não se concede a quem já serviu à escuridão. As manhãs eram frias e cheiravam a pão fresco vindo da padaria da esquina. O rádio AM tocava modas de viola e, às vezes, romaria, do Renato Teixeira. Eu cuidava do jardim, tentava plantar flores, como se quisesse compensar todos os espinhos que semeei. Às vezes, via os vizinhos passarem e acenarem. Eu sorria, mas por dentro havia um vazio que nenhuma flor conseguia preencher. A igreja local era conduzida por Padre Mário Valença, um homem de uns 60 anos, voz serena e olhar de quem já viu muito. Ele me recebeu com carinho desde o primeiro dia. Você parece cansado, meu filho, disse na primeira confissão. Eu apenas respondi: o senhor não faz ideia. Passei a frequentar a missa todo domingo, tentando acreditar que ainda havia um caminho de volta. Mas à noite, as coisas voltavam. O som das vozes que eu achava ter deixado em Uberaba, o barulho do ventilador girando sozinho, a estática no rádio, que surgia sempre às 3 da manhã, e às vezes um riso baixo, o mesmo de Cláudio, ecoando no fundo da casa. Numa dessas madrugadas, o telefone tocou. Atendi no escuro. Ninguém respondeu. Do outro lado, só uma respiração. Depois, uma frase sussurrada: o roteiro nunca termina. Joguei o aparelho no chão e fiquei sentado no escuro até o sol nascer. No domingo seguinte, procurei o Padre Mário. Contei o que estava acontecendo. Ele me ouviu em silêncio e, quando terminei, fez o sinal da cruz. Tem coisas que não se apagam com confissão, Eduardo, mas toda sombra teme a luz. Volte a escrever, mas escreva para Deus. Aquilo me pegou de surpresa. Escrever era o que mais me dava medo. Mesmo assim, naquela noite, sentei diante do caderno e comecei. As primeiras palavras saíram hesitantes. Mesmo a voz precisa de silêncio. Escrevi e senti algo dentro de mim se abrir. Deixei o caderno sobre a mesa e fui dormir. Sonhei com o set de filmagem, com refletores azuis e câmeras girando. No centro, uma mulher sem rosto me observava. Você me pertence, dizia. Quando acordei, o caderno estava fechado e a frase final havia mudado. Mesmo o silêncio tem voz.
Nos dias seguintes, passei a ajudar o padre nas tarefas simples da igreja. Limpava bancos, acendia velas, arrumava flores. Um dia, ele me chamou na sacristia e disse: "Sabe o que mais me intriga em você, Eduardo? É que mesmo tentando fugir do inferno, você ainda fala dele como quem sente saudade." Eu ri, meio sem graça, e respondi: "Talvez porque o inferno aprendeu a falar comigo na minha própria língua." As semanas se passaram. A tranquilidade parecia, enfim, voltar. Até que, certa tarde, o padre me pediu para ajudar numa pequena procissão de jovens. O som dos sinos ecoava, o sol batia fraco e eu me senti leve pela primeira vez em anos. Mas naquela noite, tudo mudou. Cheguei em casa e encontrei o portão aberto. Na mesa da sala havia um envelope. Dentro, uma foto antiga minha e de Cláudio no set de gravação, tirada anos atrás. Atrás da foto, uma frase escrita à mão: "Todo autor é, antes de tudo, uma criação." O coração disparou. Corri até a janela e lá fora, na rua escura, vi uma silhueta parada sob o poste de luz. Um homem alto, de terno preto, fumando um charuto. A fumaça subia lenta, desenhando formas no ar. Pisquei e ele desapareceu. No dia seguinte, levei a foto ao padre. Ele a observou com atenção e disse: "Isso aqui não pertence mais a você. Queime." Fiz o que ele pediu. As chamas subiram rápido e por um instante o fogo fez um som como se alguém estivesse rindo dentro dele. Naquela noite, o rádio ligou sozinho. A voz que saiu dele era a minha, só que fria, distante. "A próxima novela é sua." Corri e arranquei o cabo da tomada, mas no escuro a tela piscou com uma única palavra: "Continua." Até hoje, não sei se aquele vídeo que eu gravei voltou a circular. Dizem que sim, que aparece e desaparece da internet em horários aleatórios, como um fantasma digital. Eu só sei que, quando ouço o sino da igreja tocar às 6 da tarde, algo em mim responde. E às vezes, quando o vento sopra mais forte, parece que ele traz junto um sussurro, o mesmo de anos atrás, suave e debochado: "Boa noite, autor." E é nesse instante que eu lembro: certas histórias nunca acabam. Elas apenas mudam de canal.